tem que fazer para ter vida eterna. Amém? Então vamos abrir em João 3,16. E o meu irmão falou um pouco também sobre o que você tem que fazer para ter vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá depois. Amém? Amém. João 3,16. Aleluia, Deus. Então, muitas das vezes, eu lembro de uma oportunidade que eu tive, eu passei quase um mês sem dormir. Então, às vezes, quando você tem uma oportunidade para levar a palavra de Deus, às vezes você quer falar meio de coisa, e aquelas coisas não têm fundamento, porque é do seu querido. Então, não é do querido de Deus. Então, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei, se joguei debaixo da cama e só sacudei no outro dia com vergonha, tanta coisa que eu tinha falado, mas era aqui que o meu coração estava cheio e eu falei, né? Amém? João 3,16 vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Agora eu quero a ajuda dos irmãos, tá? Vamos ler lá para os versículos. Esse é o amor de Deus para conosco. Então ele teve esse amor. Então ele teve e mostrou como ama mim e você. Para nós estar aqui, ele precisava enviar o seu filho. E ele enviou. Então ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, gente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós ter vida eterna, nós temos que crer. Se nós não crer, nós não temos vida. 36, o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, lembra que a ira de Deus. Então, o derramamento na cruz teve um grande preço. Então, para que nós tenhamos vida, e vida nós temos que ter o Filho de Deus. Se nós não tivermos o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre a nossa vida. Então, muitas das vezes, a insistência para eu estar aqui e vocês estar aqui, alguém levou a palavra de Deus. E muitas das vezes nós rejeitávamos, mas aquela pessoa que estava fora não existia. Então, eu estou aqui, alguém estava orando e alguém levou a palavra para mim. Então, muitas das vezes, na aflição, nós se chega aos pés de Jesus. Eu lembro que uma das vezes eu passei no médico e o médico falou assim que eu ia ficar paralítico de cama. E eu fiquei 8 meses dormindo no chão. Minha esposa na cama e eu no chão. Então, para alguém tirar o dedo do carro, era alguém puxar, porque eu não conseguia sair. Então, muitas das vezes. Então, aquilo, quando eu cheguei no médico, passou, minhas filhas já estavam crescidas. Aí disse, você vai ficar paralítico. E ali vem assim, minha família, minhas filhas, o que vai ser delas? Aí, uma palavra do meu irmão, ele chegou assim, Cícero, você tem 2 filhas. E você vai ficar nessa? Lembra que o caminho da palavra de Deus é o caminho certo. E ali eu fiquei pensando aquela palavra. E eu comecei a ir, desde que durante 2, 3 anos, todo domingo, 5 horas da manhã, o telefone lá em casa tocava. Quando eu ia dormir, no outro domingo, eu digo que ele vai tocar. E ele vai chamar. E eu digo, para a gente querer, não, eu não vou. E minha esposa era católica. E eu comecei a ir com ela. Eu nunca fui na igreja católica, eu vou aqui mais ela. Fui. Mas o que eu quero dizer? Nós temos família. Então, o que vale a pena? A ira de Deus permanecer sobre aquele? Ou nós perseguir em oração e palavra para aquele que se render diante de Deus? Então, vale a pena. Em oração. E nós insistir. E nós aqui dentro, quando nós saímos por essas portas, nós ser isento
para aqueles que estão de fora. Então a minha preocupação como um cristão é isso. Eu. Então, onde eu trabalho e onde eu vou. Eu tenho um busão que eu tenho 19 anos que eu vou e volto. Então, muitas das vezes eu sentava naquele busão, eu começava a ler a Bíblia. Ia e voltava, né? Hoje, quando eu volto, eu não leio, porque o sono não deixa, porque eu saco 4 horas da manhã, então eu leio daqui para lá, mas para voltar eu não leio, porque eu não aguento. Sempre no busão puxei, daqui para lá, não, eu vou tranquilo, mas lá para cá não aguento. Então, muitas das vezes, o que é que nós temos que fazer? É ler a palavra de Deus, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, em João 5:24, vamos continuar, por gentileza. Então, nós temos que ter uma preocupação. É continuar, é perseguir com a palavra de Deus. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, às vezes as pessoas falam assim, eu era da Mundial, então a palavra profética naquele altar mudou tudo a minha vida. Porque eu presenciei paralítico, criança leprosa sendo limpa, a mão de Deus agindo. Então, eu passei 1 ano e 8 meses acordando 4 horas da manhã, indo para o Brás, do Brás chegava em casa, quando eu chegava mais bravo ainda. E eu ia para o outro tempo, 11 horas e eu ia trabalhar. E aqui, uma palavra, ele falou assim, essas coisas só acontecem na Bíblia. Se você ler a Bíblia, pô, daquele dia para cá, eu digo, eu vou ler a Bíblia. Então eu digo, eu vou ler a Bíblia todinha para eu saber o que é que Deus tem para mim. Então, muitas das vezes, dentro de casa e fora. Então, Deus me encontrou. Então, mas você vai ver dentro do tempo, eu digo, é o maior prazer do mundo quando eu chego o dia de culto para mim. Porque eu tenho o prazer de se arrumar e vir ouvir a palavra de Deus. E daqui eu me preencho. Então, o pastor pregou quarta-feira Deuteronômio e o Novo Testamento, Apocalipse, Mateus e Lucas. Segunda-feira, o Austin pregou Lucas, uma palavra poderosa, porque faz a gente refletir. Então, aquela palavra faz você refletir até quarta-feira. Hoje você ouviu a palavra de Deus, quarta-feira tem mais outro alimento. Você não vem no tempo. Então, eu passo a maioria das vezes no culto, porque eu gosto, porque Deus me chamou, eu sei onde eu estava e quem me tirou. Então, quando eu estava na treva, você não me tirou, mas foi o meu Deus que me tirou. Então, eu sou grato ao meu Deus. Então, eu quero morar no céu. E para eu morar no céu, eu tenho que se render aos pés dele. Então, João 5:24. Vamos ler junto, por favor? Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pronto. Então, na verdade, vos digo, quem crê, quer dizer, quem crê nesta palavra, você passa da morte, você tem vida. Então, você morre e tem vida. Então, muitas das vezes, o que é que nós temos que se apegar? Esse versículo bíblico que eu leio, eu marquei na Bíblia em 2015. Esse estudo eu fiz em 2015, para a honra e glória do meu Deus. Eu sozinho, eu gosto de ler, eu gosto de marcar. Eu tenho sacola de papel dentro de casa. Eu digo, ai que minha esposa joga fora. Ela junta no saco e deixa lá. Por quê? Eu gosto de marcar aquilo que me chama a atenção. Eu marco. E se viu para hoje. Então, 2015 para hoje, 2026. A melhor coisa do mundo é você estar apto para levar o evangelho para aquelas pessoas que não sabem. Então, onde eu trabalho, o meu pastor já foi 3 vezes lá levar o evangelho para as pessoas lá dentro. Então, muitas das vezes, no começo do evangelho eu me escondia. Eu ligava no rádio para ouvir a palavra, o louvor. Quando chegava a pessoa que estava ficava calado, muito vergonha. Mas Deus, ele é poderoso. Deus usou um orador do primeiro andar, ele sabia que eu era crente. 3 horas da tarde ele desceu para eu orar para ele,
lá onde eu trabalho, o pastor conhece, é grande. E meio mundo de gente lá, eu digo, meu Deus, o que é que esse homem vai fazer aqui? E ali para a gente, eu digo, eu não posso agora, porque eu estou em hora de trabalho. Vamos fazer o seguinte, eu quero me esconder, vamos fazer o seguinte, quando for na hora do meu trabalho, quando eu sair 9 da noite, eu vou no apartamento com vocês. Eu liguei para a filha, para os filhos, pode ir. Então nunca, toda vez quando o meu pastor ia lá as 3 vezes, eu ligo para os filhos, eu digo, eu e meu pastor, posso levar ele para fazer uma oração na sua noite? Pode sim, essas portas estão abertas. Então, toda a vida, dentro de 2 anos, eu subia nesse apartamento, orava e ia palavra para ele. E os 2 senhorzinhos, 2 irmãos, receberam Jesus em vida. Um dia essa senhora, ela tinha caído e bateu a cabeça. Eu cheguei 1h da tarde, eu sempre chego cedo no trabalho. Cheguei 1h da tarde e mandaram me chamar. Quando eu cheguei lá, ela estava sentada, ela pegou as 2 mãozinhas e levou na cabeça dela. Ela caiu entre meio-dia e levou na cabeça dela para eu orar. E aquilo ali eu orei. Quando eu orei, ela começou a jogar para fora. E aquelas pessoas que estavam ali, pega o balde, eu digo, não, eu vou pegar minha irmã. Eu pus a minha irmã, ela aumentou minha irmã, eu digo, não se preocupe com isso. O poder de Deus tem que agir. E ali, eu digo, agora por favor, Deus operou, agora liga para a filha para levar a mulher. Porque Deus operou, Deus deu livramento. E deixa que a prudência, de 1h da tarde até 6h da tarde, não veio a filha para levar a mãe no médico. Quando chegou no hospital, disse, se ela tivesse vindo cedo, ela não tinha ficado assim. Ela ficou 4 anos, ela abriu o cérebro dela, só que ficou vegetando em cima da cama. Então, muitas das vezes eu subia, orava, e ficou o irmão dela. O irmão dela abriu uma pereba na cabeça e uma ferida na perna. Eu ligava para o senhor, orava, e ele descia para orar, e todo dia, 9h30 da noite, eu subia para orar por ele. Então ali, fez o mover, aquela ferida na cabeça dele começou desse tamanho, ficou desse tamanho. E eu orava, eu digo, tem que ir no médico, ele não ia. As pernas dele ficam só você vendo. E eu presenciei orando, Senhor, tem misericórdia. E ligava para o filho, e o filho não. Só foi nas urnas, passou 15 dias, morreu os 2. Resumindo, mas os 2 receberam Jesus. Então a minha preocupação é, o que é que eu estou fazendo para Jesus? Um dia um pastor chegou em minha casa e levou a palavra de Deus. Então o profeta de Eli, o pastor disse, você é um anonimato, eu não posso entrar lá, mas você está lá. Então você faz algo lá dentro. Então Deus foi você para lá, o pastor falou ele disse, eu não posso, mas você está lá. Então ali foi um caminho que Deus me deu. Então, depois disso aí, pronto. Um dia eu estava chegando com uma senhora de 100 anos. E eu era doido para pregar o evangelho para ela. Eu cheguei no portão e digo, eu vou pregar para ela hoje. Cheguei, preguei, prego na frente. Eu digo, meu, vai aqui na frente mesmo, o pessoal tem que saber. E ela pegou e recebeu Jesus. Com 15 dias ela faleceu. Então a obrigação nossa é o quê? É levar a palavra de Deus para aqueles que não sabem. Então nós temos que ser o quê? O sal e a luz. Então se você crê, você não passa da morte, mas você tem a vida em Cristo Jesus. Então João, vamos continuar em João 6, 39, 40 e 47 e 48. Então muitas das vezes nós se intimidamos. Então o pastor naquele dia, aquela palavra entrou na minha mente. Eu digo, então eu não tenho que ficar me preocupado. Eu digo, pastor, eu não faço nada. Então ele disse, não, você não pode pensar assim. E aquela palavra entrou dentro de mim e eu levei até hoje. Então eu louvo a Deus pela família do pastor Siqueira, a mulher, filho e ele. Porque o pastor Siqueira chegou num momento que a minha família precisava. E depois dali, por isso que eu sou grato a Deus e a família de Antônio Siqueira. Então, às vezes, muitas pessoas falam, você vai seguir. Eu digo, até Cristo falar, não vai. Ou então o pastor se fala assim, se eu não quero que você me siga, eu digo amém. Enquanto isso, eu vou seguir. Aleluia. Porque ele é pastor. Ele está aqui, amanhã depois ele está no outro canto. E eu estou aqui, tá, irmão? E um dia eu vou ver um ser humano chamado Ananias. Eu vou perguntar para ele quando chegar no céu, porque eu creio que eu vou chegar no céu. Porque ele foi testemunho. Os pessoal davam bom testemunho daquele homem em Damasco. Então, o homem de Deus ou a mulher de Deus, ele tem que ter testemunho. Você está aqui, eu saio daqui e vou dar
testemunho de vocês, aquela mulher, aquele mulher, são bênçãos de Deus. E aquele que não presta, que são bênçãos de Deus também na vida minha, porque faz a gente refletir. Amém? Então vamos, João. Falta 10 minutos. João 6, 39 e 40. E a vontade do Pai me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do Pai? Então ele falou qual é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é essa. Ele falou em João 39, sempre falou assim, ó. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum... Então, nós estamos na presença de Deus, o que é que nós temos que fazer? Perseverar. Então, nós vamos passar quantos anos na terra? Ninguém sabe, só Deus. Enquanto esse tempo ele trouxe nós para Ele, então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou perseverar, porque a vontade do Pai é essa, que nós vamos entrar no céu. E nós temos que ter essa certeza que nós vamos para o céu. Porque Cristo trouxe nós para quê? Deixa, agora você vai fazer a diferença na terra dos viventes. Então, não é fácil, tá? Porque eu sei como que é o Evangelho. Quando nem olha as coisas de Deus. Um dia um pastor, tem cena que ficou marcada de mim. E fica. Um dia nós fomos a uma festa de casamento, aqui me chamou a atenção daquele advogado. O pastor foi celebrar uma festa de casamento e o pastor me convidou a minha esposa e nós fomos. Um bairro rico que só. Chegou lá, é advogado médico. E aqui não fica orgulhoso, assim, não. Porque o advogado, né? Terminou a festa, o pastor pregou para tudo, fez a festa de casamento, pregou para pregando o Evangelho. Tal. Na hora da saída, às 7 horas da noite, aquele advogado chegou, o pastor despediu todo mundo, e eu vim atrás, despedi, ele pegou e me puxou. Ele disse: ó, cuida do teu pastor, que ele é o homem de Deus. Aqui eu saí dessa altura do chão. Porque eu digo glórias a Deus. Porque Deus, Ele faz coisas, então, às vezes Ele não é reconhecido dentro de casa, mas Deus põe outro lá, a 1000 quilômetros, reconhece que Deus é na vida. Então aqui está marcado, então tem cena que eu passei por lá, fica marcado comigo. Então, a vontade do Pai é o quê? É que nenhuma pereça, é que tenha a vida com Ele. Então Ele disse: eu mandei o meu filho, eu amei vocês todos. Então o que é que Ele quer? Nós temos e vida do Pai. Então eu morri, então eu quero que vocês tenham a vida. Então muitas das vezes na vida nossa, cada um de nós, não é fácil. Eu sirvo para você estar no ciclo de oração. Segunda-feira eu fui deixar minha esposa e eu cansado, eu peguei o carro, ia subir na rua, eu digo: não, eu vou descer, eu vou voltar para casa. Só que aí eu lembrei, eu digo: não, o pastor Oswaldo está só, ele está pregando. E a pastora, aí eu lembrei da pastora, eu digo que a pastora ela gosta muito do ciclo de oração, eu vou. E eu fiquei honrado de ficar ali sentado, fui à cadeira e ouvi uma palavra, e aquela palavra, e eu não estava preparado, se me der oportunidade, eu nem subi aqui, eu vi, orei e desci lá para baixo, eu tive a oportunidade de você ficar lá na porta sentado. Pronto, e ali eu fiquei feliz da vida, porque tem dia que só Deus na minha vida, tem dia que eu estou. Mas eu vim para cá, pronto, quando eu chego em casa, às vezes, eu tenho 1 ano e 8 meses, eu durmo 4 horas por dia. Muitas das vezes é difícil eu dormir 6 horas, o meu pastor cobra de mim direto. Mas eu digo: pastor, depois que Deus me chamou, nunca mais eu dormi 8 horas. Então, não é porque isso já é de mim. Então, às vezes eu estou bêbado e cansado, oro, às vezes sem querer eu estou no chão, cai no chão de joelho. Mas aí eu digo: mas isso é de mim. Eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou. Então, atrapalha. O cansaço muitas das vezes atrapalha porque você não tem força para você meditar. Então, muitas das vezes, o cansaço atrapalha. Eu digo: não, Senhor. Então, por cansaço atrapalhar, então eu fiz a reflexão, por cansaço atrapalhar, eu li a tua palavra, então eu vou refletir, vou medir as coisas, porque é melhor a palavra de Deus, porque eu sei que tirou. Então vamos ler outro versículo, o pastor orar para nós ir embora. João, você lê João 40? 6,40? Sim, então vamos ler João
6:47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Pronto. Então é verdade que Deus fala. Ele diz: é verdade e é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, para que nós levemos o evangelho, nós temos que insistir. Para aquelas pessoas que choram, você quer ter vida? Sem Jesus você não tem vida. Então nós temos que insistir e persistir. Então, eu estou aqui porque tem alguém orou por mim e levou uma palavra e ficou dentro de mim. Eu digo, eu tenho que ir em frente. Senão, eu vou ficar. Então, eu louvo a Deus. Então, muitas das vezes é em oração. Então, se ninguém está sabendo, então, ore e busque ler a palavra. Então, a minha sede, aquela palavra profética, ela é a minha. Então, eu vou ler a Bíblia. Então, quando eu comecei a Bíblia, eu cheguei em o profeta Elias, e ali, eu digo, ele não tem descendência. E aqui eu digo, não, eu posso ter lido para trás, e não percebi, eu vou voltar lá em Gênesis, botar lá em Gênesis, e eu voltei Gênesis todinho, e chega de não, não tem nome. Então a perseverança, então aquilo que chama a atenção, não desista, porque a palavra de Deus, ela move o ser humano. A palavra de Deus, ela renova aquilo que está perdido, aquilo que está apagado, renova. Então, para a pessoa ter vida, é crer. O segredo é crer. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.